Olá você, meu amigo, minha amiga em São Vicente, na Praia Grande, que acompanham a TV Primeira. Eu sou o Carlos Domingos e esta é mais uma edição do programa Oficina do Direito. O Oficina do Direito hoje tem a honra de trazer aqui no estúdio o Dr. Ranieri Cecconi Neto. Dr. Ranieri é advogado especializado em Direito do Consumidor, professor, diretor da OAB Santos e, sem sombra de dúvida, um dos maiores conhecedores de direito do consumidor na nossa região e, quiçá, no país. Tanto é que eu tenho o orgulho e a honra de tê-lo como advogado da minha família em questão consumerista. Dada a propriedade, a inteligência, a capacidade desse menino, chamo de menino, mas por causa da amizade e da proximidade que temos, e vocês em casa perceberão a desenvoltura com que ele irá tirar as dúvidas atinentes ao direito do consumidor. Conosco o Dr. Ranieri, é um prazer tê-lo aqui. Carlos, eu fico até meio encabulado. Não é muito comum eu ficar encabulado, mas eu fico até meio encabulado mesmo. O prazer é meu mesmo de estar aqui. Vamos então abusar do seu conhecimento, até porque estamos numa época própria para tratarmos de direito do consumidor, né? Está chegando o Natal, o pessoal vai às compras, o país está numa pujança econômica, todo mundo com o 13º no bolso e acabam esquecendo daqueles cuidados básicos que devem ter quando compram ou contratam algum produto. Então, doutor Ranieri, nas compras de Natal, quais os cuidados preventivos que o consumidor deve tomar? Olha, em primeiro lugar, eu acho que nós temos dois elementos importantes a considerar. Quanto mais antecipadamente o consumidor puder fazer as compras, ele vai poder realizar essa compra com mais tranquilidade e segurança. Certo. Em cima da hora, loja cheia, com pressa de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, ele não vai analisar com calma, com a calma necessária, o produto que ele está comprando. Escassez de produto também, exatamente, né? Exatamente. No último Sabe, momento, as opções escassez vão diminuindo, fica meio sem saída, acaba comprando não exatamente aquilo que ele queria, aquilo que ele gostaria de comprar, ou aquilo que ele precisa. Aquele produto mais indicado, leva alguma coisa de quebra-galho e começam a acontecer os problemas nesse sentido. Então, quanto antes ele puder fazer a compra, muito melhor. Ele pode analisar com muito mais calma o produto, as condições de compra, garantia, procedência. Hoje o nosso mercado está absolutamente tomado de produtos importados, né? Eu acho que vale a pena comprar produto importado, desde que se tenha noção de onde vem esse produto, ele tem garantia ou não. Né? Eu vou desde eletroeletrônicos até produtos de dia a dia. Hoje você compra móveis importados. Os supermercados têm departamentos de móveis, cadeiras e etc. Você vai ver 80, 90% daquilo que está sendo colocado ali à venda é tudo importado. Sim. Quem que dá garantia num móvel importado? Sim. O supermercado, que é um importador direto, vai pegar aquele armário que você comprou, reembalar, mandar lá para a China, para consertar o que está quebrado. 3 meses de navio por baixo. E voltar. Não tem chance disso acontecer. Então precisa tomar cuidado com a compra. Então né? A dica é comprar o quanto antes. Exatamente. Analisar bem. Com cuidado, certo. Com cautela. É importantíssimo se documentar da compra. Certo. De que forma? Primeiro, quando estiver comprando em função de oferta. Certo. Folheto de oferta, né? Anúncio em jornal e etc. A oferta compõe o contrato. A lei diz isso de maneira claríssima. Aquele folhetim que a gente chama de inofensivo que deixam até nos condomínios. Exatamente. É uma espécie de contrato. Aquilo é um elemento do contrato. A oferta compõe o contrato. Eu não sabia disso. Tá escrito na lei. A oferta compõe o contrato. Então, o que está escrito na oferta é elemento que compõe o contrato. Quer ver? Eu já vou entrar direto num assunto que eu tenho certeza que a gente ia acabar falando. Garantia. Sim. Tá? Vou usar a ideia da garantia como exemplo. Existe, basicamente, uma obrigação de lei com relação à garantia. Produtos não duráveis, de consumo imediato, têm 30 dias de garantia. Certo. E produtos duráveis têm 90 dias de garantia. Certo. Por lei, não existe garantia maior do que 90 dias.
comprou um carro 0 km de 250 mil reais, a lei diz que a garantia é de 90 dias. 90 dias. A lei fixa o prazo de 90 dias de garantia. Até a próxima Copa é o quê, então? Ah, o fabricante conhecido, né? Exatamente, Garantimos até a próxima Copa. Esta é a garantia legal. Porém, existe a garantia contratual. Certo. A garantia contratual pode ser do prazo que o fabricante, o fornecedor der. Então, se você receber um folheto, televisão de LCD, não sei quantas polegadas, veio no jornal, numa revista, o anúncio e tal, assim, 2 anos de garantia. 2 anos de garantia são 720 dias. Aquela garantia anunciada é a garantia contratual. Certo. A pessoa tem 720 dias mais os 90. Mais os 90. Então, no termo de garantia, na compra, isso já, tá vendo? Eu quis puxar a história da garantia porque a oferta, se ela não ressalva 2 anos de garantia, incluindo a garantia legal, automaticamente as duas se somam. Certo. Tá? Vamos esquecer a oferta, você só chegou na loja, comprou a televisão e junto com a documentação da televisão vem lá o termo de garantia. Se o termo de garantia estiver escrito lá 1 ano de garantia, 1 ano chamado comercial são 360 dias. Você tem os 360 mais os 90. Se o fornecedor quiser te dar só o total de 1 ano, ele tem que trazer expresso. Você tem 270 dias de garantia. Mais os 90 legais, 360 no total. Tem que estar discriminado dessa forma. Tem que estar discriminado dessa forma. Caso contrário, fica subentendido e presume-se que somam-se as duas garantias, legal e contratual. Não é nem subentendido, isso já é mais do que pacífico na jurisprudência. É tranquilo, porque uma coisa é a garantia legal, outra é a garantia contratual. Se a garantia contratual é de 1 ano, você tem a legal de 90, só encerrada a legal de 90 começa a correr o prazo da garantia contratual. Vamos voltar um pouquinho, doutor Ranieri, porque a história do folhetim integrar, ser um elemento do contrato, me deixou até assim, porque eu costumo pegar esses folhetins de oferta e colocar lá em casa no banheirinho da cachorra para ela fazer as necessidades. Agora eu fiquei até com certo peso na consciência, quer dizer que a minha cadelinha está fazendo pipi no contrato? É mais ou menos isso mesmo. Fiquei cismado, fiquei até com peso na consciência. Vai comprar alguma coisa estimulado pela propaganda? Certo. Guarde a propaganda. Ela é uma garantia. Ela é elemento do contrato. Então já começa por aí. A gente estava falando, né? Foi cair aí falando de documento. Mantenha sempre documentos, tá? O folheto, o anúncio de jornal, o anúncio de revista já é princípio, é elemento do contrato. Chegou lá, comprou na loja o produto, pronto. O mais importante de toda a relação de consumo é a nota fiscal. Nenhum documento é mais importante para o consumidor do que a nota fiscal. Até mais do que o próprio certificado de garantia. Sim, sem dúvida nenhuma. Certo. Tá? O certificado, porque veja bem, a nota fiscal, não trazendo nenhuma informação relativa à garantia, já garantiu os 90 dias da lei. Perfeito. Ponto final. O certificado de garantia é para a garantia contratual. Eu vou aproveitar e puxar dessa história de garantia. São tantos os pequenos elementos que envolvem a coisa. Comprar carro usado, seminovo. É muito comum que o vendedor traga lá a garantia de 3 meses de motor e câmbio. Não existe isso. Não existe limitação no elemento da garantia. Por quê? O carro usado, a garantia de 90 dias é sobre todo o bem. Tudo que compõe o carro. Pifou a elétrica tem garantia, pifou a máquina de vidro tem garantia, pifou a fechadura tem garantia, pifou o farol tem garantia, pifou o freio tem garantia, dentro dos 90 dias legais. Não existe essa história de 90 dias de garantia de motor e câmbio. Então, se porventura o comerciante anuncia isso, 90 dias de motor e câmbio, dá para entender o seguinte, 90 legais, mais 90 para motor e câmbio? Não é o caso. Não é o caso. Não é essa a situação. Não é mais para... Não. Eles tentam restringir. Exatamente. A restrição
no judiciário tem sido entendida como caracterização de abusividade. Certo. Ele está quase que declarando por escrito a má-fé dele e não dar cumprimento ao que diz a lei. Agora, quando ele restringe a garantia, ele está pondo por escrito mais ou menos a mesma coisa que aqueles cartazes de estacionamento de supermercado que dizem que não me responsabilizo por acidentes, furtos e etc. Aquilo tem sido entendido pelo judiciário como declaração de abusividade, declaração de que não vou cumprir a lei, porque é responsabilidade do supermercado a segurança dos veículos dos clientes dentro do seu estacionamento. Tais anúncios. Quando o supermercado coloca lá esse anúncio, ele está declarando a má-fé da conduta. Inclusive está convidando trombadinha, né? Porque se ele, supermercado, não zela... É um dos elementos pelo bem que está no estacionamento sendo guardado, ele está chamando o ladrão. Ali ele tenta se eximir de pôr um guarda, de pôr um circuito de câmera. Exatamente. Né? Então tá chamando o ladrão. Fala, ó, ali pode roubar que ninguém vai incomodar. Tanto que já foram tantas e tantas as condenações que hoje a gente só vai ver esse tipo de conduta abusiva nos pequenos supermercados. Aquela coisa do português que a padaria cresceu um pouquinho mais e virou um supermercadinho e etc., que não detém a informação de como funciona a justiça. De bairro, maiorzinha, exatamente, tipo de coisa. E tal. Porque em grande supermercado é raridade ver isso. Nós temos, por exemplo, algumas redes de supermercados em que aqui em Santos mesmo ainda tem supermercado com esse tipo de cartaz, mas é coisa que foi colocada há 10 anos atrás e simplesmente não há, o gerente não se deu conta, talvez até já tenha recebido algum memorando de diretoria mandando tirar e etc., mas por incapacidade funcional não retirou. Né? Mas você tem redes de supermercados que são bem capilarizadas, tem supermercados menores do que os grandes hipermercados, vários espalhados pela cidade, onde eu conheço pessoalmente em que ainda está lá aquela placa. Plaquinha. Todos os outros nos quais eu vou na cidade de Santos e São Vicente também, não tem mais a placa, mas naquela loja provavelmente a gerência não prestou atenção na ordem que veio de cima e ainda não tirou. Duas coisinhas que ficaram no ar para mim, doutor. Aquela mente advocatícia, o carro usado com essa garantia restrita. Não caberia, quando o colega compra, tenta esclarecer com o comerciante, ó, você não pode restringir. Não, eu posso sim. Uma declaratória dizendo, já que você insiste em dizer que 90 dias para motor e câmbio, então são 90 mais 90, não caberia? Olha, sinceridade, não só afastar a restrição. Eu não tinha pensado nisso, doutor Carlos. Porque afastar a restrição já é pacífico no judiciário. Então, se insiste com isso, 90 mais 90. Mas o problema é de que com isso se estaria... Eu estou tentando articular um raciocínio agora de momento, hein? Com isso se estaria implicitamente admitindo a limitação. E há um conceito muito específico em direito do consumidor. É possível, em determinadas contratações, excluir. Não é possível limitar. Certo. Então, por exemplo, eu contrato um seguro de vida. Eu garanto que vou pagar uma indenização se você morrer. Vou pagar para sua mulher, para seus filhos, etc., uma indenização X se você morrer. Se você morrer de doença, de acidente de carro, não interessa qual seja o efeito morte. No entanto, se você morrer de queda de motocross, eu não pago. Certo. Então, excluir a lei permite. Limitar a lei não permite. Entendi. Então, assim, olha, eu pago acidente de carro desde que seja com carro de passeio. Se for dentro de ônibus, eu não pago. Não pode. É veículo automotor. Ela não pode diferenciar o veículo automotor. Isto é limitação. Entendi. É mais ou menos um outro assunto que provavelmente a gente pode acabar falando também. Cheque na hora de comprar. Chegaremos nele. Vamos chegar lá. Já pus aqui no meu roteiro. E a outra dúvida, por exemplo, consta do folhetinho onde a minha cadelinha infelizmente estraga o contrato, 12 parcelas de X sem juros. Quando se dirige à loja na hora de contratar, o consumidor percebe que tem um porém, 12 desde que superior a tanto, ou 10 com juros tais, juros embutidos. Pode-se valer do folhetim como forma de prova? Sem sombra de dúvida. É inquestionável isso. Nós temos um caso que foi emblemático em Santos, em que o anúncio da compra de um veículo. Certo. Anúncio da compra de um veículo. É padrão
É padrão de que as concessionárias ofereçam taxa de juros zero. No folheto estava lá 24 parcelas, juros zero. Só que não dizia que tinha que dar 40% de entrada. Quando o cidadão chegou na loja para comprar, não, é com 40% de entrada e a diferença em 24 de juros zero. O teu folheto não diz isso. O consumidor entrou com a ação e o judiciário obrigou a que o veículo fosse entregue ao consumidor por 24 parcelas iguais, sem juros zero. Nossa. Então, se o veículo custava 24 mil reais, ele pagou 24 de mil. Esse tipo de situação que me veio à cabeça, já existiu então? Já existiu um caso concreto. Por quê? Porque o folheto não trazia o destaque. A informação, de acordo com o artigo 6º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor, a informação tem que ser clara, plena, que permita a compreensão plena da relação contratual na informação. Como a oferta compõe o contrato, né, a oferta tem que trazer. Eu acho muito importante de que aí os consumidores vão virar e falar assim, mas a gente vê aquela história, o folheto grandão do tamanho de uma folha e aqui embaixo, em letras absolutamente minúsculas e ilegíveis, porque borradas está lá a restrição. Aquelas restrições daquelas letras minúsculas ou aquelas letras também minúsculas, em tempo absolutamente impossível de ser lido no anúncio na televisão, é absoluta, não valem absolutamente nada. Aquela limitação, aquela restrição, numa discussão, num processo judicial, eu entendo sem sombra de dúvida que não vale nada, senão para demonstrar a má-fé e a pré-intenção em descumprir a lei. Doutor Ranieri, pulando aqui de assunto. Vitrines. É verdade que as lojas têm o dever de colocar os preços nas vitrines? Também. Lá, de novo, o artigo 6º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor. Informação plena, clara, concreta, completa a respeito da qualidade, quantidade, preço, forma de pagamento e etc. Então, isso aquelas na exposição lojas de vitrine. Isso. Aquelas lojas granfinas que acham brega colocar preço na mercadoria estão em infração. Durante muitos anos, a atuação do Procon em Santos, mais de 70% das autuações eram por falta de preço na vitrine. Preço em vitrine. Hoje em dia é raro, viu? Hoje em dia é raro. Até porque quando tem também um negocinho desse tamanho. Em algumas lojas são pequenininhas, mas é que mudou o conceito. Mudou o conceito comercial da coisa. Né? Hoje em dia, o preço na vitrina, pelo contrário, às vezes é maior do que o próprio produto, com a intenção de atrair o cliente. Você tem lá um pendrive que é desse tamaninho sendo vendido, mas uma placa desse tamanho do lado dele, tanto e tantas vezes sem juros. Mas lojas de roupa, principalmente em boutique, ainda utilizam precinho desse tamanho. É uma questão cultural triste, mas tem o preço. É chique não saber o preço, é isso? Não, porque... É chique ser burro, ser enganado. Não, gente chique não pergunta preço. É? Gente chique compra pelo produto, não interessa o quanto custe. Este é um conceito absolutamente retrógrado e ignorante. Sim. E eu diria que pobre de espírito, sem sombra de dúvida. Também concordo com o colega. Mudando de assunto, chegamos no cheque. É obrigada a loja a aceitar cheque, cartão? Sim, olha, com relação ao cheque, eu já ia entrando naquela hora, ainda bem que você... Com relação ao cheque, o único meio de pagamento obrigatório por lei no Brasil é dinheiro. Então não são obrigados a aceitar o cheque. Ninguém está obrigado a aceitar outra coisa que não seja dinheiro. Obrigado. Certo. No entanto, se ele aceita, de novo, aquela história, exclusão e limitação. Se ele aceita cheque, ele não pode aplicar limitações. Certo. Conta com no mínimo 6 meses de aberta. Somente da praça. Abusividade. Cheque só da praça é abusividade. Tá? E, muito importante, tem que estar em destaque na porta da loja antes. Por que na porta da loja?
Não pode estar só numa plaquinha escondidinha atrás do caixa, não aceitamos cheque. Por quê? O fornecedor entrou na loja, viu o produto, experimentou, analisou, negociou e etc. Na hora de pagar, ele puxa o talão. Ah, mas nós não aceitamos cheques. Pô, ninguém me avisou? Não, tá aqui a placa. A informação tem que ser anterior. Aqui, de novo, né? Transparência na relação. Então a informação tem que ser anterior ao processo de venda. Tem que ser a primeira informação. Na porta da loja, não aceitamos cheques ou aceitamos cheques. Também não pode haver diferenciação de preço para pagamento à vista. Para pagamento parcelado é outra história. Mas para pagamento à vista, não pode haver diferenciação de preço entre dinheiro, cheque ou cartão. Não pode haver um acréscimo por ser cheque ou cartão. Não pode. Aliás, muito pelo contrário. É uma coisa muito interessante. O dispositivo, a lei prevê que não pode haver cobrança, diferenciação de preço. Isto hoje talvez esteja revertendo contra o consumidor. Certo. Por quê? Porque as lojas têm oferecido desconto para o pagamento em dinheiro. Porque a grande maioria das pessoas está usando dinheiro de plástico. Sim. Né? Cartão de débito. Só que no cartão de débito, o fornecedor paga uma taxa. Paga, que então, não é se ele está baixa, vendendo o produto por R$100, ele só vai receber 97. E daqui a 40 dias. E daqui a 30, 40 dias, etc. Então ele vira e fala assim, olha, eu te dou um desconto para pagamento em dinheiro. Só que, se você for seguir o rigor da lei ao pé da letra, ele não pode diferenciar preço de uma coisa a outra. Não poderia nem dar esse desconto. Nem quando é para fins de vantagem. Já existe um projeto de lei tramitando no Congresso permitindo a possibilidade de desconto para pagamento em dinheiro. A diferenciação neste sentido. Pagamento em dinheiro, você pode pagar. Porque assim, eu considero uma questão de bom senso. Né? O direito do consumidor, ele é um direito que permite, a não ser com relação a determinados elementos muito específicos, por exemplo, o risco à saúde, à vida e etc., ele permite que o consumidor renuncie a alguns direitos. Se para ele for vantajoso, for interessante de alguma maneira, ele tem o direito de renunciar a algum direito em favor. Diferentemente do trabalhista e do previdenciário. Exatamente, alguns direitos são irrenunciáveis. Sim. No direito do consumidor, não, ele é um direito Apesar particular. De ser fundamental, exatamente. Ele é renunciável. Ele é renunciável. Aquilo que for mais vantajoso. Vou dar um exemplo concreto. É muito comum, quem já foi comprar um carro, principalmente carro seminovo, já se deparou com essa situação. Olha, você tem que fazer os documentos aqui pela loja e custa X. Aí ele, caramba, mas peraí, se eu for no meu despachante pessoal, ou se eu fizer por minha conta, eu gasto 200, 250 reais para fazer a documentação. Aqui pela loja gasta 500. Ah não, mas é condição da loja, só vende se fizer o documento pela loja. Isso é crime. Isso não é só infração, isso é crime previsto em lei, é venda casada. A tal da venda casada. Venda casada é crime, porque você está condicionando a venda de um produto à venda casada com um serviço. Certo. Isso é crime. Outro exemplo corriqueiro. Eu vivi a situação concreta de ser vítima de venda casada. No entanto, de maneira expressa, clara, eu renunciei ao meu direito de exigir a possibilidade de fazer o documento com quem eu quisesse. Por quê? Na negociação de compra do veículo, me foram dadas algumas outras vantagens em que a compensação financeira de um lado ou de outro e etc., eu fiz lá o 0 mata 0, valia mais a pena eu tolerar aquela abusividade do que eu exigir e perder um desconto que estava tendo em outras coisas. Eu estava recebendo, olha, o pacote é esse, então a gente pega e te dá mais esse acessório e não sei o quê. Naquele conjunto me era mais vantajoso, eu renunciei ao meu direito de não ser obrigado à venda casada, deixei claro, conversei, olha, e etc. Mas vamos fazer o seguinte, deixa assim mesmo. Por quê? Porque para mim, na condição de consumidor, era mais interessante naquele momento.
E a lei permite isto ao consumidor. No que diz respeito a direitos correlativos à segurança e à saúde, não. Aí já é diferente, tá? Ninguém tem direito de renunciar à sua garantia de segurança. Eu ia te pedir um outro exemplo de venda casada. O que te vem à mente? Banco faz isso direto com o cliente. Eu só Quero te dou o empréstimo... de imóvel, mas tem que pegar esse segurinho aqui. Exatamente. Só isso. te dou o empréstimo se você contratar o título de capitalização, se você contratar o seguro e etc. Isso acontece o tempo todo. Eu tinha certeza que eu ia ouvir isso do colega. Banco. Vou fazer um financiamento de imóvel. Tudo bem, fazemos. Mas tem que contratar esse seguro aqui. Não, mas eu tenho outro seguro. Tem que contratar esse aqui. Banco é expert em venda casada. Exatamente. Só uma colocaçãozinha rápida que aconteceu comigo recentemente num bar em São Paulo chamado Sujinho, no centro. Sim. Eles abriram uma hamburgueria agora em cima do Sujinho e em vários outros endereços. Fomos após uma reunião comer nessa hamburgueria, pedimos a conta, não aceitava cartão. De pronto o cidadão me fez a seguinte opção: olha, passa aqui outro dia, acerta, não tem problema. Você vê a boa vontade dele, a boa fé. Ele falou, a máquina ainda não chegou, nós infelizmente não colocamos anúncio, eu nem criei caso. Só passa aqui outro dia certo. Falei, meu amigo, eu sou de Santos, não tem outro dia para mim. E não vou ficar com isso na cabeça, né? Aí um colega que estava junto me emprestou em dinheiro, eu paguei, mas o fornecedor reconheceu a falha dele, de não ter avisado antes, sem necessidade de uma discussão, não precisou vir o gerente. O próprio garçom falou isso. Falou, não, o senhor passa outro dia aqui, acerta. Sorte que um amigo meu me emprestou dinheiro. Vou lhe contar algo que eu ouvi esse final de semana de um colega advogado também. Ele estava foi levar a filha no aeroporto, estava num fast food do aeroporto, e promoção. Estavam lá em 3, 4 pessoas, foram fazer pedido e etc. Olha, se você optar pelo pacote tal, o pacote tal te sai mais barato e vocês comem os 3 do mesmo jeito. Na hora dele pagar, mas espera aí, vocês não são 3, vocês são 4. Uma criança de 1 ano e 2 meses. Então não cabe no pacote e tem que pagar o preço comum. Ninguém me disse isso na hora de eu fazer o pedido, eu vou pagar o valor da oferta. Não, e tal, é o preço comum e não sei o que, não sei quanto. O negócio aqui é o seguinte, ou eu pago o valor da oferta, da promoção, ou eu não pago nada. Então o senhor não paga nada. Tá bom, muito obrigado. Foi embora. Que bom, reconheceram assim, o erro, né? Aí saiu o funcionário atrás dele, veio o gerente junto, ele falou assim, peraí, eu falei pra você o quê? Que ou eu pagaria o preço da oferta ou eu não pagava nada. Qual foi a sua resposta? Então eu não pago nada. Ele liberou a minha conta, agora se vira com o funcionário. Virou pro gerente e falou, se vira com o funcionário. Deu as costas e foi embora. Fez bem, fez bem. Também acho que fez bem. Fez bem. Má fé que não foi usada no tal do Sujinho, como eu tô lhe colocando. Bom, o pessoal em casa já percebeu que eu falei a verdade, né? Dr. Ranieri é fera no direito do consumidor em elucidar essas dúvidas corriqueiras e que acontecem no dia a dia. Mas o nosso tempo passa rápido, precisamos fazer um breakzinho rápido, mas é jogo rápido mesmo. Como dizem por aí, é 2 palitos. Você em casa não saia daí que voltamos já.